O mar respirava manso naquela tarde de vento morno, e o resort, com seus caminhos de tábuas sobre a areia clara e seus bangalôs resguardados por jardins de folhas largas, parecia suspenso entre o sal da brisa e a promessa de noites longas. Marina chegou antes do pôr do sol, trazendo numa mala pequena mais intenções de silêncio do que roupas, e nos ombros um cansaço bonito de quem aprendeu a caminhar por dentro das próprias dúvidas. Viera a convite da filha, Luísa, que insistira na ideia de um fim de semana para comemorar uma conquista profissional. Vai ser bom para nós três, dissera, luminosa, ao lado de Caio, o namorado com olhos de quem sempre parece escutar o que ninguém diz, mãos grandes, riso baixo, uma calma que cabia bem nos espaços vazios do fim da tarde. Marina aceitara, não porque a festa lhe fosse urgente, mas porque havia tempo demais sem pausas, e ela queria, ainda que não admitisse, sentir na pele uma alegria que não precisasse ser explicada. Os bangalôs se alinhavam como pequenas canções à beira de um jardim úmido, cada um com uma rede, um vaso de plantas que se inclinava para a luz e um perfume de madeira recém-encerada que lembrava começos. O de Marina ficava um pouco mais afastado, onde o vento passava primeiro. O de Luísa e Caio, alguns passos adiante, com vista para a piscina rasa que recortava o pátio como um espelho. Naquela primeira hora, ainda com o corpo se acostumando ao rumor das folhas, Marina desfez a mala devagar, passou os dedos pelo tecido da cortina translúcida, abriu a porta da varanda e deixou que a maresia entrasse inteira. Tinha 40 e muitos, e a disciplina mansa de quem aprendeu a compactar o mundo para caber no presente. Morava só, gostava de acordar cedo, preferia cafés silenciosos a alardes de bar e, sobretudo, amava a filha com a devoção que só cresce quando o tempo passa roubando e devolvendo coisas em medidas desiguais. Luísa surgiu no caminho de tábuas com aquele passo dançante que vinha desde a infância, e Marina reconheceu nele os traços de um impulso que não herdara de si, a pressa alegre pelo que ainda não aconteceu. Abraçaram-se com a força de quem tem notícias boas a repartir, e depois, como quem anuncia a chegada do fim de semana, apareceu Caio, trazendo numa bandeja improvisada 3 copos com gelo e um suco perfumado. O gesto simples, o cuidado de equilibrar a bandeja, o jeito de perguntar com os olhos se estava bom de açúcar, disse a Marina que ele era desses homens que chegam devagar, mas ficam, e que isso, para o bem e para o cuidado, poderia ser um ponto a favor da filha. Jantaram no restaurante do resort, um salão arejado com lamparinas sobre as mesas e um piano tímido que sublinhava as conversas. Falaram do trabalho de Luísa, da viagem que ela planejava fazer quando as coisas entrassem no eixo, de livros que ninguém terminava, de filmes que só valem a pena a dois. Marina ria com facilidade, surpreendendo-se com a própria leveza. Em alguns instantes, quando baixava a cabeça para beber um gole d'água, percebia o olhar atento de Caio pousado sobre ela, não com o brilho inquieto da curiosidade, mas com a delicadeza de quem verifica se alguém está confortável. Era um olhar sem pressa, que não se impunha, e que por isso mesmo tinha peso. A cada encontro de olhos, fugidio, discreto, quase acidental, Marina sentia algum fio sutil se esticar por dentro, uma linha de violino testando novas notas. Mais tarde, caminharam pela beira da piscina e o ar ficou mais denso, como se a noite tivesse aprofundado a temperatura. Luísa, falante, falava de planos. Caio sorria com os cantos da boca. Marina ouvia, deixando que as palavras encostassem, sem pedir que ficassem. Quando a filha subiu ao quarto para buscar uma jaqueta, Caio e Marina ficaram alguns instantes sozinhos, sob o pálio de luzes pequenas que pontilhavam as árvores.
Ele ofereceu a ela um copo de água e, ao estender, as mãos se tocaram. Um roçar de dedos que não era nada, e por isso mesmo incendiou os pequenos nervos que dormiam à flor da pele. Marina sustentou o copo, sentindo a superfície fria nas palmas, e no mesmo tempo um calor sem nome subir pelos braços, como se a água trouxesse brasa dentro. Gosto de lugares onde o vento entra primeiro, disse ela, sorrindo sem medir o porquê. Caio assentiu, colhendo a frase como quem aceita uma verdade antiga. Eu também, respondeu, e a voz dele veio baixa, como quem conversa com uma janela aberta. Não houve mais do que isso. Luísa voltou sorridente, e a noite seguiu com a naturalidade que se espera quando as pessoas se querem bem. E, no entanto, na pele de Marina, aquele toque, aquela quase nada faísca, ficara como um lembrete mudo. De madrugada, o vento afinou, e o resort respirou como quem dorme pesado. Marina acordou antes da aurora, costurada por um sonho breve que deixara nos lábios um resto de sorriso. Calçou chinelos, apertou no corpo um casaquinho leve e saiu para o terraço do bangalô. O céu começava a ganhar um cinza luminoso e havia nesse começo um rumor de possibilidade que a fazia lembrar de quando segurou, pela primeira vez, a mão miúda de Luísa para atravessar uma rua. Ficou ali até a manhã ficar inteira, e só então desceu para o café, onde as mesas se enfileiravam em silêncio, guardanapos dobrados como promessas. Luísa chegou por último, com os cabelos presos no alto e uma pressa bonita. Queria aproveitar a piscina, reservar um horário no spa, decidir a trilha até a beira-mar. Caio apareceu um pouco antes, trazendo nos ombros à disposição dos que dormem do lado bom do colchão. Sentou-se ao lado de Luísa, de frente para Marina, e os três conversaram sobre nada importante, como se estivessem estudando a gramática do descanso. Uma vez, enquanto descrevia um plano de tarde com prazos soltos, Caio olhou para Marina, não por cima do ombro de Luísa, não desviando. Olhou simples, como se pedisse uma concordância de ritmo. Marina devolveu o olhar, e por um instante, o café inteiro pareceu fazer silêncio para que aquele fio de atenção se estabelecesse. Depois, tudo retomou sua cadência. Pães, frutas, o burburinho discreto de quem aprende temporariamente a não se apressar. Passaram o fim da manhã na área das redes. Luísa lia deitada sobre um tecido listrado que balançava devagar. Marina, numa espreguiçadeira, observava os reflexos da luz nas folhas grandes. Caio, numa cadeira de tiras, brincava de inventar histórias a partir dos passos de desconhecidos. Aquela senhora deve guardar em casa uma coleção de postais, disse, apontando com o queixo para uma mulher de chapéu. E aquele casal ali só discute em sussurros para não quebrar alguma coisa invisível. Marina riu. Você tem um ouvido bom para silêncios, comentou, e essa frase tão à toa ficou pairando entre eles, como uma peça de roupa esquecida ao sol. À tarde, Luísa quis nadar. Caio entrou na água com ela. Marina preferiu ficar sentada na borda, com os pés submersos, sentindo a temperatura morna acordar os tornozelos. Conversavam de longe, trocando palavras entre risos. A água parecia facilitar todas as concordâncias. Em certo momento, Luísa mergulhou para atravessar a piscina de uma vez, e Caio veio até a borda, apoiou os antebraços, aproximou o rosto do nível da água e falou com Marina numa voz que era quase vento. Você parece gostar dos lugares laterais, ele disse, não como crítica, mas como reconhecimento. Marina suspirou de leve, olhando o desenho do sol nos ombros dele. É onde eu enxergo melhor, respondeu. As palavras, ditas assim, tinham um duplo fundo. Caio sorriu e Marina sentiu, sob os pés, a água fazer pequenos círculos de calor, como se um segredo tivesse, enfim, encontrado superfície. Quando o sol já tombava,
Luísa anunciou que iria ao spa. Queria massagem, queria óleos, queria sair com a pele cheirando a descanso. Vocês vêm? Perguntou, sabendo que cada um, naquele instante, já negociava seu próprio desejo de intervalo. Marina disse que não. Queria banho, queria o silêncio do seu bangalô, queria um pouco de música baixa e toalhas de algodão. Caio balançou a cabeça. Acho que vou dar uma volta e depois passo no seu bangalô para deixar o cartão do quarto que a recepção pediu para atualizar. Foi dito como quem afirma o óbvio, um gesto prático de quem resolve pequenos pendentes. Luísa beijou os dois no rosto e foi com a alegria concentrada de quem está no lugar certo da semana. O bangalô de Marina tinha luz de fim de tarde derramada sobre o chão. Tomou banho sem pressa, como se cada gesto fosse uma maneira de espantar a inquietação recém-nascida. Enxugou-se devagar, vestiu um vestido leve, prendeu os cabelos num coque alto e abriu as janelas. A cortina bailava com o vento e havia um rumor de folhas em oração do lado de fora. Ela passou uma música que quase não se escutava, uma canção lenta, e ficou um tempo justíssimo entre ela e o ar. Lembrava-se de si, aos 30, aos 20, de quando a vida parecia um corredor com portas abertas das duas margens. Agora, gostava das casas com poucos cômodos, com poucas chaves. Ainda assim, alguma coisa nela, talvez um músculo antigo, suspirava por um susto que não quebrasse nada, por uma alegria inesperada e limpa. A batida na porta veio discreta, 2 vezes, quase como quem pede licença a uma lembrança. Marina caminhou até a entrada, os pés descalços reconhecendo a textura da madeira. Abriu. Caio estava do lado de fora, com o sol desenhando um dourado nos cabelos. Trazia o cartão do quarto, sim, aquele retângulo opaco com a frieza das coisas úteis, mas também um ar de quem quiseram dizer mais, e ainda não encontrou a forma. Ele mostrou o cartão, explicou em poucas palavras o pedido da recepção com uma objetividade que, de tão exata, dava vontade de rir. Marina assentiu e, num gesto automático, abriu espaço para que ele entrasse. Só 1 minuto, deixo ali no aparador e vou embora. Ele deu 2 passos e o vento fechou a porta atrás deles com uma doçura sem culpa. Por um instante, ficou o som do mar, distante, e o farfalhar do jardim, mais perto. Caio colocou o cartão sobre o aparador, ao lado de um vaso com folhas longas, e ia dizer alguma coisa sobre a temperatura do ar quando a cortina inflou, e num movimento de pano vivo, derrubou uma garrafa vazia que Marina usava como jarro de flores secas. Ela se adiantou, instintiva. Ele também. Mãos se encontraram sobre o vidro no chão. Dedos se tocaram com a leveza de quem apalpa um pássaro. O choque mínimo, pele em pele, eletricidade em fio, acendeu uma corrente que subiu pelos braços e, no caminho, reacendeu luzes que Marina pensava terem queimado. O vestido no corpo pareceu receber o calor de dentro para fora. A respiração ganhou um compasso mais estreito, e num pedaço de segundo que se prolongou, ambos mantiveram as mãos sobre a mesma coisa, como se concordassem sobre um segredo sem assinatura. Desculpa, disse Caio, mas a palavra veio com um sorriso que não pedia perdão a ninguém. Ele retirou a mão devagar, como quem solta um nó, e Marina percebeu que o silêncio do bangalô tinha ficado outro. Não era mais ausência de ruído, era a presença de algo que começava a crescer nas frestas. Ela pegou o vidro, devolveu ao aparador, ajeitou a cortina com um gesto pequeno e, quando se virou, encontrou o olhar dele não no rosto, mas onde a luz desenhava linhas de sombra na clavícula. Não foi um olhar invasivo, foi um reconhecimento, e esse reconhecimento foi o suficiente para que um tremor nas costas subisse como um segredo em direção à nuca. Quer um copo d'água? Ela perguntou, amparando-se na pedra conhecida das cortesias. Quero, ele respondeu,
e sua voz parecia ter sido passada por uma lâmina que a deixou mais baixa. Marina serviu a água, o gelo fez um som breve, o copo suou na mão. Ao entregar, os dedos desviaram, tentando evitar o encontro, mas a borda do copo fez com que as mãos se encostassem outra vez, de leve, e a pele, ainda quente do susto, pareceu aprender um novo alfabeto. Caio bebeu um gole e pousou o copo devagar. O vento aqui é melhor, ele disse, retomando aquela conversa de manhã como quem fecha um círculo invisível. É, Marina confirmou, e o é ficou pairando entre eles como um fio estendido para secar. Ele caminhou um passo, não para frente, mas para o lado, como quem instala no espaço um novo desenho. Ficou de costas para a janela, a luz entrando pelo contorno do rosto, e de súbito Marina se deu conta de que conhecia muito pouco daquele homem. Sabia do trabalho provisório, do hábito de calar no momento certo, do cuidado com Luísa, de um riso que parecia sempre um pouco contido. Sabia nada do que poderia caber num gesto seu quando estivesse sem plateia. A descoberta desse desconhecido não trouxe medo, trouxe curiosidade. E a curiosidade é o começo de muitas histórias. Ele agradeceu a água, disse que precisava ir, que tinha combinado de encontrar Luísa na sala de espera do spa em meia hora. Claro, respondeu Marina e sorriu. O sorriso, porém, não se recolheu. Ficou mais um segundo do que o costume autoriza. Caio abriu a porta, mas não saiu. Ficou parado na soleira, virado para fora, como quem mede o vento. Eu gosto quando as pessoas não apagam as músicas completamente, disse, apontando com o queixo para o som baixo que preenchia o espaço. Parece que a casa tem o que respirar. A frase, tão simples, atravessou Marina como uma brisa quente. Eu também gosto, ela disse, e só então percebeu que estava a um meio passo de distância demais, como quem decidiu, sem aviso, encolher os mapas. Ele deu um meio riso e finalmente saiu. A porta se fechou mansa, e Marina ficou no centro do cômodo como quem escuta um eco que não decide calar. O coração ainda batia um pouco rápido, como se tivesse feito um pequeno esforço. Passou a mão pelo próprio pescoço, não para ajeitar nada, mas para advertir a pele de que estava viva. Foi até a janela. Assistiu à cortina respirar, ao jardim mover-se, à luz fazer uma última curva antes do escuro. E pensou, sem se culpar, sem se apressar, sem dramatizar, que alguma coisa havia começado, qualquer coisa o bastante para que as mãos guardassem memória do toque. À noite, reencontraram-se os três no restaurante, e tudo foi como deveria ser. Luísa feliz, Caio atento, Marina leve, brindaram, riram, falaram alto. Mas entre um prato e outro, houve um momento em que o garçom aproximou uma vela da mesa, e a chama desenhou sobre os rostos uma coreografia lenta. Marina sentiu então um arrepio que não vinha do vento, vinha de um lugar onde os movimentos não se veem. O olhar de Caio encontrou o dela de novo, não por insistência, não por necessidade, mas por coincidência. E a coincidência, naquela noite, tinha gosto de escolha. Depois do jantar, caminharam até a beira das piscinas silenciosas. Luísa recebeu uma mensagem e riu sozinha de alguma coisa, pediu licença, disse que iria ver um amigo na sala de jogos. Volto em meia hora. Marina e Caio permaneceram lado a lado na passarela de madeira. O ar estava úmido e o som de água filtrada fazia uma música sem autor. A gente acha que o descanso é uma coisa parada, disse Marina, sem olhar direto para ele. Mas às vezes descansar é permitir que alguma coisa se mova dentro. Caio não respondeu logo. Quando respondeu, foi com a mesma gravidade leve de quem aceita uma regra nova. E às vezes é o contrário. A gente para e do nada alguma coisa corre. Pararam diante de um arbusto que guardava pequenos pontos de luz entre folhas.
Marina levantou a mão e tocou de leve a ponta de um ramo. A folha cedeu, a luz tremeu e o brilho brincou de mudar de lugar sobre o braço descoberto. Caio estendeu a mão também, não no mesmo ramo, mas próximo. Os dedos quase se encontraram de novo, mas dessa vez não havia vidro a salvar do chão, nem gelo a negociar no copo. Havia apenas uma distância precisa, uma fronteira tênue. O vento passou entre as mãos dos dois como uma criatura miúda, e pela segunda vez no dia, um calor silencioso subiu por dentro dos músculos de Marina, acendendo de leve a base da nuca. Quando Luísa voltou, o mundo retomou a sua cadência de trio. Subiram juntos, despediram-se no corredor de tábuas, com promessas de café cedo, e cada um entrou no seu bangalô com a educação dos que querem muito, e por isso guardam. Marina encostou as costas na porta recém-fechada e ficou alguns segundos de olhos fechados, ouvindo a própria respiração voltar ao compasso. A casa cheirava a sabonete e vento. A música, ainda baixa, continuava sem pedir atenção. Na pele de Marina, um mapa novo começava a se desenhar. Não de caminhos, mas de temperaturas. Deitou-se sem apagar todas as luzes. E antes de dormir, deixou que uma pergunta ficasse. Não uma pergunta que exigisse resposta, mas uma pergunta que aquecesse. E se o que se moveu hoje decidir voltar amanhã? Na manhã seguinte, o céu abriu em claridade limpa. Marina acordou cedo de novo. Fez o pequeno ritual de café no terraço e, quando desceu, encontrou Caio encostado no corrimão de madeira, olhando o jardim acordar. Ele se virou quando sentiu o passo dela, e o sorriso que trouxe no rosto não era grande, mas inteiro. Bom dia. Bom dia. O cumprimento simples mudou a temperatura do ar. Caminharam juntos até a mesa do café. Esperaram Luísa, conversaram de tudo e de nada. Mas a conversa, embora parecida, tinha agora uma camada que não existia. Era como se cada palavra viesse acompanhada de um sopro de calor, um rastro de algo que se reconhece com a pele. Mais tarde, foram os três para a beira-mar. O vento jogava areia fina contra as canelas. A água fria acordava até o pensamento. Luísa correu alguns metros, achou conchas, gritou o próprio nome para o horizonte só para ouvir o eco. Caio, ao lado de Marina, caminhou sem pressa, mãos nos bolsos, cabeça um pouco inclinada. Eu quase nunca me permito não resolver nada, disse Marina, mais para si do que para ele. Acho que aqui dentro tudo me obriga a decidir, e eu decidi menos desde ontem. Caio assentiu. É bom quando o corpo encontra outro relógio. Voltaram com a pele salgada e os cabelos mais leves. Na entrada do bangalô, Luísa parou para ajeitar a sandália. Disse que ia direto ao quarto, que tinha mensagem do trabalho e que precisava responder. Marina ficou no degrau de madeira e Caio, um passo atrás. Mais tarde te devolvo aquele livro, ele disse, lembrando do título que no jantar da véspera ela citara de passagem. Não terminei, mas quero te devolver porque você fala dele como quem toca num vidro fino. Marina sorriu. Posso te emprestar outro, então, para você não ficar com as mãos vazias. Gosto dessa ideia. Entraram no bangalô por 2 minutos. Tempo de pegar um livro, de apagar uma luz, de deixar que o vento reorganizasse a cortina. Marina tirou da bolsa um volume com as páginas gastas, abriu na primeira folha e, sem pensar demais, escreveu 2 linhas. Não uma dedicatória, não um segredo, apenas 2 palavras que diziam para atravessar devagar. Entregou o livro a Caio. Ao receber, ele segurou também por um segundo os dedos dela sob a capa. O segundo foi longo o suficiente para que uma corrente invisível percorresse ambos, subindo pelo antebraço e se prolongando num arrepio que nenhum dos dois conseguiu esconder. Caio inspirou mais fundo. Marina baixou o queixo, como quem protege do vento uma vela acesa.
Ele agradeceu e saiu. Marina ficou no meio da sala, o coração com um descompasso pequeno, como se pulasse uma batida a cada lembrança do toque. Sentou-se na beira da cama, apoiou as mãos nas coxas, sentiu o calor do próprio corpo responder ao que ainda ecoava na pele. Não havia culpa no que sentia. Havia susto, havia cuidado, havia atenção. E havia, sobretudo, um desejo que não era um convite ao precipício, mas uma curiosidade acesa, uma vontade de aprovar com a pele aquilo que o olhar já reconhecia. No final da tarde, quando o resort ficou dourado, Luísa entrou apressada com uma notícia boa. Um e-mail esperado. Abraçaram-se, dançaram uma dança tola no chão da sala e Caio bateu palmas, feliz. A alegria da filha era chão. A alegria da filha era também uma cortina que, por um tempo, atenuaria o vento forte que começava a soprar por dentro de Marina. Ao ver os dois, a moça com quem aprendeu o amor do tipo que amplia a casa e o homem que começava a descrever na sua pele um texto novo, Marina percebeu que o fim de semana não seria só descanso, seria tradução. Tradução de um idioma que ela por muito tempo resolveu esquecer. Quando a noite caiu, o resort acendeu lâmpadas pequenas e o caminho de tábuas virou uma constelação doméstica. Marina saiu para respirar e parou diante do seu bangalô. O cheiro de plantas molhadas subiu como uma memória boa. Foi quando ouviu, ao lado, um ruído leve, o tipo de som que uma porta faz quando se arrepende de estar fechada. Caio apareceu na meia-luz do corredor, livro na mão, expressão de quem decidiu que uma entrega não pode esperar. Ele ergueu o volume no ar, como quem apresenta a prova da promessa. Voltei para te devolver o primeiro, disse, rindo da própria pressa, e para pegar o segundo. Entra, ela disse, e a palavra, tão comum, soou como uma permissão que tinha mais a ver com a pele do que com a sala. Entraram. A música, baixa, continuava. O vento passava. O ar, entre eles, tinha a espessura exata das coisas que começam devagar, como quem mede o próprio passo para não perder o chão. E embora nenhum dos dois cruzasse ainda nenhuma linha, era impossível negar que uma fronteira começava a se aproximar, não como ameaça, mas como porto. Lá fora, um ramo bateu na parede com doçura, e a casa, por dentro, entendeu que às vezes o que precisa acontecer não precisa ser anunciado. Basta que duas mãos se toquem por acaso 2 vezes no mesmo dia. Basta que o corpo aprenda um novo relógio. Basta que uma mulher, que sempre preferiu os lugares laterais, aceite ficar um passo mais à frente, exatamente onde o vento entra primeiro.